O carro elétrico é realmente a solução para todos os nossos problemas? É óbvio que estamos pagando as consequências de uma sociedade de consumo excessivo. Desde 1886, e o primeiro carro do mundo, inventado por Carl Benz, os carros continuam fazendo parte do nosso dia a dia, representando um dos elementos essenciais de nossa vida. Certamente a era dos transportes públicos e da bicicleta está tentando encontrar o seu caminho através de um desastre ecológico. No entanto, vivemos em um mundo muito individualista. A tendência é, portanto, mais para uma pessoa por carro. Confrontados com a poluição atmosférica e as emissões excessivas de gases com efeito estufa, temos que reagir. A maioria das associações ambientalistas e um bom número de políticos parecem estar convencidos de que o carro elétrico é uma solução importante, mas ela é a única. Tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial. A gasolina sintética foi criada pela indústria química alemã. Permitiu que a Wehrmacht ficasse sem petróleo. Antes disso, muitos processos já haviam sido desenvolvidos. Na França, por exemplo, na década de 1920, Eugène Oudry fabricava gasolina a partir de lignite. Mas esse processo era muito caro, portanto foi rapidamente abandonado. No mesmo ano, 2 químicos alemães conseguiram liquefazer um gás sintético produzido a partir do carvão. Frederick Bergius também desenvolveu um processo inovador. Consistia na reação do hidrogênio com carvão e alcatrão a uma temperatura de 450 graus. Uma pressão de 200 atmosferas e a presença de um corpo excitante permitiram a criação da gasolina. Os imperativos militares alemães forçaram o uso da gasolina sintética. Muitas fábricas produziram com rendimentos variados e muitos estavam em campos de concentração. No entanto, a gasolina sintética teve apenas um curto período de uso. A derrota nazista levou ao seu abandono total. Contudo, na década de 1950, a África do Sul assumiu e melhorou o processo durante o apartheid. Em teoria, um combustível sintético pode ser produzido a partir de qualquer matéria-prima que contenha carbono e hidrogênio. Hoje, apenas o gás natural e o carvão são fontes de produção de combustível industrial. A manutenção de preços elevados do petróleo, no entanto, deverá levar os combustíveis sintéticos a ocupar um lugar importante no futuro da energia. A máquina térmica é condenada por muitos países. No entanto, a Porsche está trabalhando para torná-la menos prejudicial ao clima. Ela desenvolveu um processo para produzir combustível sintético que pode ser utilizado nos veículos atuais. Este processo captura CO2. A União Europeia anunciou que pretende acabar com a venda de novos modelos térmicos a partir de 2035. No entanto, um grande número de motores a gasolina, diesel ou híbridos ainda poderão ser utilizados após esta data. Em todo o mundo, estima-se que existam hoje 1,3 bilhões de veículos nas estradas. Uma conversão geral é, portanto, difícil de imaginar. A Porsche decidiu, portanto, desenvolver um novo projeto, que poderia ajudar a reduzir a pegada de carbono dos veículos, impedindo-os de utilizar combustíveis fósseis. Este combustível inovador foi batizado de e-fuel e não utiliza petróleo. É, portanto, totalmente sintético. A marca alemã utiliza apenas 2 materiais naturais, água e ar. Ao passar a eletricidade pela água, a Porsche realiza a eletrólise, que permite obter hidrogênio. O outro composto essencial é o dióxido de carbono. Como todos nós sabemos, seria a principal causa do aquecimento global. Mas como parte do novo processo, o CO2 é capturado usando grandes ventiladores. Eles enviam ar para filtros específicos que cuidam do resto. Uma reação química então torna possível a produção do e-metanol. Trata-se de um álcool que se transforma em gasolina sem chumbo, que pode ser usado em qualquer carro graças a um outro processo chamado metanol para gasolina. Infelizmente, o e-fuel não reduz as emissões poluentes dos gases de escape. A Porsche não apresenta, portanto, esta solução como substituto dos veículos 100% elétricos, especialmente porque eles poderão representar 90% das vendas da marca em 2030. No entanto, a captura de dióxido de carbono poderia tornar os atuais modelos térmicos neutros para o clima, mas um problema permanece. A fabricação é muito complexa e requer muita energia. Seriam necessários cerca de 20 kWh para cada litro de e-fuel, e usinas termoelétricas a carvão poderiam ser usadas para esta produção. Portanto, se forem utilizadas centrais elétricas a carvão para esta produção, o problema ecológico permanece. Fabricantes como a Toyota ou a Hyundai apostam no hidrogênio. Então eles enfrentam este tipo de problema. É por isso que a Porsche optou por instalar a sua fábrica piloto de produção do e-fuel no Chile.
pois esta região é particularmente ventosa. O vento sopra lá 270 dias por ano, fornecendo às instalações a energia necessária para produzir este tipo de combustível verde. As turbinas eólicas fornecem, portanto, 3 vezes mais eletricidade do que se fossem instaladas na Alemanha, por exemplo. Isso tornaria este país o local onde a energia renovável seria mais barata. Esta instalação produz o e-fuel a partir de água e dióxido de carbono utilizando energia eólica. No entanto, o transporte do combustível para a Europa levanta questões. Mas a Porsche tem a resposta para tudo. Ela espera que a longo prazo o seu combustível também seja capaz de alimentar os barcos utilizados para distribuí-lo a todos os países do mundo. O bioetanol E85, utilizado na França, ainda contém uma proporção significativa de petróleo, o que não é o caso do E100 utilizado no Brasil. Mas por que a Porsche não utiliza este combustível? Que é produzido a partir da fermentação de açúcar e amido contido nas plantas. Ele parece mais simples e menos caro. No entanto, a marca alemã argumenta que o etanol não seria adequado para a maioria dos veículos atuais, ao contrário do seu e-fuel. A fábrica instalada no Chile é uma parceira da Siemens Energy e da ExxonMobil. Ela já começou a produzir este combustível e não parece pronta para parar. Ele será utilizado apenas para alimentar o Porsche 911 GT3 na Super Cup. Este é o mais prestigiado nos muitos campeonatos de design único organizados pela marca. A escolha do 911 não foi feita por acaso. O objetivo é fazer com que este ícone dure o máximo possível com um motor térmico. Em 2024, a produção deste novo combustível deverá atingir 55 milhões de litros. Em 2026, 550 milhões de litros. No entanto, isto ainda permanece pouco na escala da produção global de gasolina. Durante o ano de 2020, na França, foram vendidos 42 bilhões de litros de combustível rodoviário. E mesmo nos anos marcados pela Covid-19 e pelos vários confinamentos, os números continuaram colossais. A Porsche não consegue falar o preço de 1 litro de e-fuel. A marca prefere projetar-se ainda mais. Até 2030, a meta é menos de $2 por litro, excluindo impostos. Nessas condições, é impossível esperar ultrapassar a gasolina clássica. No entanto, nem tudo está perdido. A inflação fez com que os preços dos combustíveis disparassem, portanto a Porsche certamente tem chance de competir. Para reduzir a disparidade de preços, a marca se concentra principalmente numa tributação cada vez mais forte do carbono. Isso poderia permitir que o seu combustível fosse mais competitivo. Independentemente do combustível utilizado, dirigir um carro térmico ainda seria muito mais caro do que hoje. Na realidade, é uma bênção disfarçada. A situação ecológica exige que você estacione o carro. Se seu uso custar muito mais, parte da população não terá mais meios para ter acesso a ele. Isso significa que haverá muito menos carros nas estradas. Uma bênção para a ecologia. Por outro lado, o e-fuel permitiria ter um carro sem contribuir para o aquecimento global. O suficiente para dar esperança a quem não se convence com a solução dos carros elétricos. Mas que futuro podemos imaginar para os nossos carros? Este combustível é realmente uma solução confiável? Só o futuro nos dirá. Se você gostou do nosso tema, não hesite em curtir este vídeo. Para assistir a outros vídeos, se inscreva no canal. Você pode deixar sugestões nos comentários. Isso será útil para o desenvolvimento dos nossos próximos tópicos. E acima de tudo, ative o sininho de notificações para não ficar de fora das novidades. Vejo vocês em breve aqui no ATEC PT.